Olá, hoje vamos ver o capítulo 6 e 7 de Levítico. Do versículo 1 ao versículo 23, ordenações relativas aos sacrifícios. Continuando esse assunto, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 38. Então vai ser só esse assunto, os dois capítulos. Ordenações relativas aos sacrifícios. O Senhor disse a Moisés: eis as ordenações que darás a Arão e seus filhos. Essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará ali acesso o fogo do altar. O sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza para fora do acampamento, a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá a lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento, em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua, no tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés: eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção fará também essa oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda oferta de um sacerdote será consumida integralmente, e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés: dize o seguinte a Arão e seus filhos: eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda da reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas, se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião para se fazer a expiação do santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Eis a lei do sacrifício de reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que se recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como o sacrifício pelo pecado. Será uma só lei para os dois. A vítima pertencerá ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda a oblação cozida no forno, na caçarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda a oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Arão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidos com a vítima de ação de graças bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento, untadas de óleo e farinha frita em forma de bolos amassados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico, oferecida em ação de graças. Será apresentado um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças, oferecida em sacrifício pacífico, será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comido no dia da oblação. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no terceiro dia deverá ser queimado.
Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no terceiro dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não lhe será levado em conta. Essa será uma coisa abominável. E quem dele tiver comido levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não deverá ser comida, será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico, mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundícia humana, ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável e comer, em seguida, da carne do sacrifício pacífico, pertencente ao Senhor, será cortado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Dizes isso aos israelitas: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifícios feitos pelo fogo será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem da ave, nem de animais. Todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado de seu povo. O Senhor disse a Moisés: Dize isso aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício, e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada aos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomei como efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Essa é a parte que tocará Arão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas, que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Uma interpretação. Dessa vez, nesse capítulo, Jesus está dizendo não apenas o que oferecer, mas como esse sacrifício deve ser imolado, onde, se come, se não come, por quantos dias poderá comer, quando esse sacrifício será aceito, quando ele deixará de ser aceito, quando ele não for aceito, quais as consequências disso. Então, é mais uma vez Deus informando como quer que sejam executados os serviços para com ele, para que ele devolva isso em forma de bênçãos para o seu povo.